Olá pessoal, muito bem-vindos ao Esporte Guará. E olha, finalmente o Sampaio Corrêa estreou na temporada contra o Juventude Samas lá em São Mateus e venceu por 2-1 com gols de estreantes vestindo a camisa do Sampaio Corrêa. Juventude Samas teve muita dificuldade, mas conseguiu diminuir o placar. Também muitas informações sobre o PAC e o IAP que vão jogar no sábado. O PAC segue sua preparação forte, segue vencendo seus amistosos. Já no IAP, aquele suspense sobre como o time vai entrar em campo. Além disso, o Motoclube de São Luís que vai enfrentar o Tutu no domingo. Os dois times vivendo situações diferentes. E olha, tanto o Motoclube perdeu na estreia da competição, como o Tum-Tum perdeu um amistoso nos últimos dias que deixou a coisa para alguns torcedores meio equivalentes ali. Tudo isso e muito mais já, logo depois do recado da TVN, porque eu tenho que te perguntar se você já conhece a promoção Mega Dupla Giga Férias TVN. São 250 megas de internet fibra, mais 20 gigas de telefonia móvel por apenas R$ 189,80. Garanta essa super conexão dentro e fora de casa e navegue à vontade com uma internet em alta velocidade. É mais diversão para você e toda a sua família nessas férias. Aproveite essa oferta, conexão e economia é na TVN. Assine pelo telefone 3199-7270. Olha, ontem à tarde o Sampaio Corrêa entrou em campo contra o Juventude Samas, fez um primeiro tempo avassalador para o time lá de São Mateus, mas no segundo tempo tirou o pé do freio e viu o Juventude Samas crescer um pouco na partida a ponto de incomodar. Juventude conseguiu descontar ainda no segundo tempo, mas não apresentou um futebol bom o suficiente ou envolvente o suficiente para tentar empatar ou virar a partida. O detalhe da partida, do jogo, é que muitos torcedores do Sampaio Corrêa viajaram até São Mateus para acompanhar a primeira vitória do Sampaio Corrêa na temporada. Vamos ver. Aí corta para a entrada do VT. Olha, o Sampaio Corrêa dominou a partida, diga-se de passagem, o Sampaio Corrêa tem um elenco totalmente capacitado e o detalhe é que o Sampaio ainda foi com 8 baixas no elenco. Lembrando que o Sampaio Corrêa testou na última terça-feira 8 jogadores positivos, né? Testaram positivos para a Covid-19, foram devidamente isolados, estão puta que pariu, repete só essa parte aqui. Tá depois do VT aí. Depois do VT. Vai. O Sampaio Corrêa dominou a partida contra o Juventude Samas desde o início do jogo. As melhores chances foram do Sampaio Corrêa. Por um lado, Pimentinha no centro, centralizado, camisa 9. O Heron também se mostrou uma peça muito importante no ataque do Sampaio Corrêa. Conseguiu receber muitas bolas, conseguiu finalizar algumas vezes ao gol. Isso é o que se espera de um atacante de um camisa 9. O César, né, conhecido como Cezinha, estava como meia ali do Sampaio Corrêa ainda na primeira etapa da partida. Se mostrou também um jogador muito interessante que fez uma bela dupla ali com o Pimentinha e também com o Heron, o centroavante do Sampaio Corrêa. Pelo lado do Juventude Samas, eu acho que esse resultado da primeira partida e da estreia na competição, sem levar em consideração que estreou contra o Sampaio Corrêa, que é um dos favoritos ao título do Campeonato Maranhense, tem um elenco muito forte, elenco que vai disputar não só o estadual no início, agora nesse início de ano, mas também a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Então é um elenco que dá sim uma certa credibilidade para o Sampaio Corrêa vencer suas partidas. Mas o Juventude Samas deixou a desejar também. Não é porque o adversário é complicado como o Sampaio Corrêa que o time tem que abrir mão de jogar, principalmente no primeiro tempo. O Juventude Samas cresceu na segunda etapa da partida, buscou mais o resultado, mas não conseguiu bater de frente com o Sampaio Corrêa. Não à toa, o gol do Juventude Samas saiu depois de uma roubada de bola, né? Um vacilo da zaga da parte defensiva do Sampaio Corrêa e não numa criatividade, numa jogada criada e montada pelo próprio Juventude Samas. O Juventude Samas, que agora perdeu a primeira partida, ainda restam 2 partidas para tentar uma classificação. O Sampaio Corrêa
já vai um pouco mais tranquilo depois de vencer essa partida. Ainda vai jogar contra o IAP e também contra o Pinheiro para poder definir a sua classificação. Que, por falar em classificação, coloca aqui pra gente o grupo A do Campeonato Maranhense para ver como que ficou depois do único jogo que rolou até o momento do Campeonato Maranhense do grupo A. Sampaio Corrêa com a vitória vai a 3 pontos. O IAP e o Pinheiro não jogaram, permanecem com 0 pontos, mas na segunda e terceira colocação, respectivamente. E o Juventude Samas, com a derrota, vai à 4ª colocação. O Juventude Samas tem que se recuperar na competição. Já o Sampaio Corrêa começa bem, né? Começa com um resultado muito interessante, que é o que se espera de um time como o Sampaio Corrêa, time de Série B e favorito sim ao título do estadual. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tudo sobre a preparação do PAC e do IAP para a rodada do final de semana. Olha, o Pinheiro segue vencendo de forma avassaladora os seus amistosos e vai jogar contra o IAP no sábado em casa. O Pinheiro vai receber o IAP dentro dos seus domínios e quer nada mais, nada menos do que vencer também a sua primeira partida. Mas vamos ver como foi a preparação do PAC, né, do Pinheiro até o momento. Em fase de reta final de preparação para estrear no Campeonato Maranhense 2022, o Pinheiro realizou seu último amistoso, dessa vez contra a seleção de São Vicente de Ferre. E como de costume, quem ditou o ritmo da partida foi o meia Márcio Diogo. O meia passou por 5 marcadores e na hora de finalizar foi derrubado dentro da área e o pênalti marcado. Somente derrubando o camisa 7 vai conseguir parar a jogadaça. Veja novamente. Na cobrança, Dodô é preciso e manda para o fundo das redes. Bola para um lado e goleiro para o outro. A seleção de São Vicente até tenta, mas não consegue esboçar reação diante de um futebol mais envolvente do PAC. E Márcio Diogo continua ditando o ritmo da partida. O segundo gol veio depois que Marcos Vinícius sofreu falta. E na cobrança, Evandro manda na área e no desvio, Pedrão manda para o fundo do gol. O goleiro não teve nem reflexo para a jogada. O terceiro gol saiu no segundo tempo de partida. Cleison bate por baixo e amplia o placar. A bola não desviou em ninguém e foi morrer no fundo das redes. O quarto veio novamente de bola parada, mais um pênalti para o PAC. Dessa vez foi Cleicione que cobrou com muita frieza e deu números finais à partida. Fim de jogo. Pinheiro 4-0 para cima da seleção de São Vicente de Ferre. E o resultado agradou a todos, não apenas comissão técnica, mas também jogadores e torcedores que se fizeram presentes no estádio. Agradeço a oportunidade, né? Foi uma boa jogada lá do nosso meio, Márcio Diogo, que consequentemente saiu o pênalti. E aí eu acho que eu senti a responsabilidade de chamar ela para mim, para poder estar batendo e graças a Deus, estar convertendo. Muito bom, né? Sempre fizemos 3 amistosos, conseguimos 3 vitórias, isso é importante, que vai passando confiança cada vez mais para o nosso grupo. Estamos na preparação ainda, mas já estamos evoluindo a cada dia, tanto fisicamente como tecnicamente, e que possamos agora, com fé em Deus, ter mais uma semana de trabalho muito boa para que possamos chegar aqui e estrear com vitória. A gente está iniciando agora uma competição na próxima semana, né? Algumas coisas ainda por ajustar, alguns atletas que chegaram agora. Foi bom que serviu para que nós pudéssemos avaliar ainda mais o comportamento deles, aquilo que eles têm assimilado em termos do que a gente tem trabalhado. A gente tem mais uma semana para trabalhar, para fazer alguns ajustes. A gente sabe que não vai chegar no nosso melhor logo no primeiro jogo, mas temos que estar o mais próximo dele possível e é para isso que a gente está trabalhando. A gente sabe do jogo difícil que vamos ter agora contra o IAP, né? Já que o segundo jogo será contra o IAP, que não houve o primeiro. Dar o melhor. Acredito que a equipe está num bom caminho, que a gente tem tudo para fazer um bom jogo e conseguir os 3 pontos. Pelo lado do IAP, segue aquele suspense. O IAP não divulga informações sobre a montagem do elenco e o time que vai a campo contra o PAC no final de semana. Mas o que se sabe é que a base que jogou contra os times da Copa São Paulo de Futebol Júnior, 8 jogadores foram integrados plenamente ao elenco, ou seja, o técnico Zé Augusto vai poder contar com mais alguns jogadores que não estava contando nesse início de pré-temporada. Isso porque a rapaziada, a garotada se destacou bastante lá na Copa São Paulo de Futebol Júnior, conseguiu chegar inclusive passando da fase de classificação
e surpreendendo seus adversários. Perdeu apenas para o Desportivo do Brasil, mas muitas joias do time do IAP disputando a competição, que agora vão disputar o Campeonato Maranhense. E diga-se de passagem, o IAP está numa chave muito complicada, com times muito fortes como o PAC, o Juventude e o próprio Sampaio Corrêa, mas o IAP não deixa de ser forte também. E assim como a gente já sabe o pensamento do IAP, né, o presidente do IAP, o Guilherme, já veio diversas vezes aqui no Esporte Guará conversar com a gente, que um dos principais objetivos do IAP na competição Série A é não cair, permanecer na elite do estadual e quem sabe galgar algo maior, dependendo das partidas e das circunstâncias do time, né, e da competição. Olha, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda sobre nosso futebol maranhense, a Federação Maranhense de Futebol antecipou suas eleições para o quadriênio, que vai até 2026. A gente tem aqui na tela a imagem da publicação oficial da Federação. A antecipação diz respeito à eleição do presidente e do vice-presidente da Federação Maranhense de Futebol, do respectivo Conselho Fiscal para o quadriênio 2023-2026 e a posse dos eleitos com efeitos futuros. E também, segundo a própria publicação, as eleições vão acontecer no início do mês de fevereiro e qualquer chapa que venha a ser montada que respeitem as diretrizes, né, necessárias para participar da eleição podem cadastrar suas chapas até o dia 2 do mês 2, ou seja, 2 de fevereiro pode colocar sua chapa para a eleição lá da Federação Maranhense de Futebol, que vai ser antecipada. O presidente Antônio Américo quer permanecer à frente da federação por mais alguns anos e antecipou a eleição. Isso não é uma prática anormal, o Sampaio Corrêa antecipa a eleição, o Motoclube antecipa a eleição, a Federação Maranhense tem seus motivos, também está antecipando a eleição, mas quem tiver interesse em disputar a eleição e disputar a presidência da FMF pode montar sua chapa e cadastrá-la lá na própria sede da Federação Maranhense, no Palácio dos Esportes, lá no centro. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem Motoclube de São Luís, Rally dos Sertões e também o Castelinho. Você se lembra do Castelinho, uma das principais praças esportivas do estado, que infelizmente há mais de 2 anos o telhado, né, o teto, desabou em fortes chuvas e fortes ventos, mas, segundo o próprio Rogério Cafeteira, secretário de Esportes e Lazer do estado, a obra, né, segue caminhando muito bem e ainda não tem um prazo certo, mas logo logo vai voltar para os torcedores. De volta agora para falar um pouquinho sobre o Rally, porque o Pior Será segue a competição, segue a programação e suas etapas durante a semana. Lembrando que vai terminar na sexta-feira, mas os maranhenses que estão representando o Maranhão Rally, que é uma das principais organizações do Rally do estado, se não a principal, está fazendo bonito na competição. Então vamos acompanhar. A equipe do Maranhão Rally conquistou mais posições no segundo dia de Rally do Pior Será. Dessa vez foi na etapa que valeu 267 quilômetros de muita areia e muitos obstáculos, partindo de Jericoacoara rumo a Ubajara. No pelotão das motos, destaque para o piloto Raul Lima, que mesmo largando na 9ª posição, cruzou a linha de chegada em segundo lugar na categoria moto enduro de regularidade. Na classificação geral da sua categoria, Raul ocupa a 4ª colocação. Na categoria Moto Rally, mais destaques para os maranhenses. O piloto Márcio Souza terminou o segundo dia de prova em 4º lugar. O piloto Laércio Joca fechou em 7º, mas no acumulado mantém a 3ª colocação da categoria. Já na categoria Carros Master, o Maranhão conquistou posições. O piloto Rogério Oliveira e o navegador Arthur Carvalho fecharam o dia na 3ª colocação, seguidos por outra dupla representantes do Maranhão, Onofre e Betão, que terminaram na 4ª colocação. Já na categoria Carros Turismo, a liderança da prova ficou com a dupla maranhense formada por pai e filho, Giovanni do Nascimento e Elias Mourão, de 16 anos, e único navegador deficiente do país. Conseguimos acertar o percurso, infelizmente tivemos um problema na mangueira do intercooler do carro, o carro ficou sem pressão e a gente não conseguiu ter tanta retomada. Prova bastante difícil, entendeu? E muito laço, muito balaio, mas seguimos firme aí. Conseguimos um P5, um P3 e um P4. E, na geral, a gente ainda continua em primeiro e vamos para briga. Tá o navegador, Elias. Fala alguma coisa aí, Elias. Como é que foi a prova ontem?
É a prova bastante técnica, com balaios muito curtos, um em cima do outro, e isso acabou me fazendo perder no dedo do balaio. A gente tem que voltar a refazer umas 3, 4 vezes e eu não consegui me localizar. Mas depois que não tive a calma, eu consegui seguir em frente. Aí quando chegou a terceira etapa, eu consegui manter a calma e continuei seguindo. É isso. Beleza, estamos aqui na relargada hoje, na largada na verdade, na largada do terceiro dia de prova. A gente está indo agora para Luiz Correia. Um abraço. A segunda colocação é da dupla de cearenses Elvis Carvalho e Alberto Milfront Carvalho. Olá pessoal, hoje foi o segundo dia do Serapió, vinha fazendo uma prova muito boa, cometendo poucos erros, mas acabei sofrendo uma queda um pouco forte numa descida de serra, machuquei um pouco, fiquei sentindo bastante dor, minha moto também empenou o pedal de marcha, tive que passar um tempo andando só na primeira marcha, perdi alguns minutos valiosos, mas mesmo assim consegui a segunda colocação. E vamos lá, vamos para cima que amanhã é o terceiro dia e o que eu mais quero agora é chegar nas areias maranhenses para a gente poder andar ainda mais forte. Então, conto com a torcida de todo mundo. Valeu, obrigado. Essa é a força do Rally Maranhense nas areias, nas pistas, não só do estado do Maranhão, mas também lá para o Ceará e dentre os outros percursos que fazem parte do Pior Ceará. A competição dura até sexta-feira, que é quando sai a última prova e o último balanço de quem terminou em primeiro, segundo, terceiro, mas vale ressaltar que a equipe do Maranhão Rally, os nossos maranhenses, estão fazendo muito bonito na competição. E olha, deixa eu te perguntar, você lembra do estádio, do ginásio Castelinho, na verdade? Infelizmente, há mais de 2 anos, o teto desabou depois de fortes chuvas e uma grande ventania lá na região do Outeiro da Cruz. E, desde então, o ginásio não pode receber nem torcida, nem jogos oficiais, porque literalmente foi abaixo todo o teto do ginásio. Mas o secretário de Estado de Esportes, Rogério Cafeteira, foi essa semana vistoriar as obras e o que a gente vê já é uma melhora totalmente, né, no ambiente. Não tem mais aquele tanto de ferro jogado, aqueles entulhos, já está muito mais limpo e, segundo o próprio secretário, já está a ponto de colocar a nova estrutura metálica do teto. Vamos acompanhar. O ginásio Castelinho já foi uma das maiores praças esportivas do estado, mas está parado há mais de 2 anos. Depois que fortes chuvas derrubaram o telhado do ginásio em março de 2019, a restauração começou a passos lentos e agora, em 2022, a reforma ainda não terminou, mas já deixa uma esperança maior, vendo o estado que já está. Segundo o próprio secretário de Esporte do estado, Rogério Cafeteira. Passando aqui no Castelinho para ver o andamento das obras, a gente já pode aqui constatar a montagem das estruturas metálicas que farão parte da nova cobertura do Castelinho. Uma estrutura moderna, que trará segurança e conforto para todos que utilizaram essa praça esportiva. A gente também acompanha as obras civis, né, que são de reforma dos vestiários, arquibancada, que será toda reformada, com cadeiras individuais, para dar mais conforto a todos que utilizarão. E o que todos querem é o final da reforma e poder ver novamente o Castelinho recebendo jogos e sua torcida torcendo dentro de casa. É uma imagem totalmente diferente já do Castelinho, de quando aconteceu aquele acidente, né, terrível, depois que caiu fortes chuvas na região, uma forte ventania, que foi tudo abaixo. Infelizmente ficou totalmente inviável qualquer tipo de prática esportiva, inclusive com a área de risco, né, sendo totalmente isolada ali ao redor. Mas as imagens que nós vemos atualmente já dá um pouco mais de esperança, aguardando o término da obra, que não é uma coisa rápida, não é a coisa mais simples do mundo. Com certeza ainda tem um pouquinho mais de 1 ano aí para terminar as obras lá do Castelinho, mas que já nos deixa, né, com essa imagem muito mais tranquila e reconfortante de que sim, a reforma está andando, está tendo continuidade e que a gente espera que volte logo para os braços dos maranhenses, de quem disputa suas competições lá. Não só o Gêmeos, mas o Sampaio Basquete mandou e levantou títulos ali no Castelinho, assim como tantas outras competições que acontecem não só de futsal, de basquete, de vôlei, enfim. O Castelinho faz sim muita falta aqui para o esporte maranhense. Olha, a gente vai ficando hoje por aqui com muito mais informações do seu esporte local.